Shalom, shalom, amados, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 19 de agosto do ano de 2022. E pelo nosso calendário judaico, estamos hoje no dia 22 do mês Ave, do ano 5782. Estamos no sexto dia da semana, o sexto dia para o Shabat. E ao pôr do sol de hoje, vamos adentrar no sagrado dia do Shabat. Então, desde já, Shabbat Shalom a você, família e todas as comunidades Bnei Noach. E nós estamos hoje no sexto dia da semana, que é a nossa sexta porção, né? A nossa sexta aliá, a nossa sexta leitura. Hoje nós estamos no capítulo 11 de Deuteronômio, a partir do verso 10 até o verso de número 21. E hoje nós temos o encontro com a nossa segunda porção, ou segundo parágrafo do Shema. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala com referência a essa questão, no sentido de que nós temos já diante de nós o primeiro e o segundo parágrafo, né? Então, o segundo parágrafo do nosso Shema é capítulo 11, verso 13 a 21, e nos diz assim: E se obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Eterno vosso Deus e servi-lo com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, então eu, o Eterno, darei a chuva à tua terra, a seu tempo, a chuva precoce e a chuva tardia. E colherás o teu grão, o teu moço e o teu azeite, e darei erva no teu campo para os teus animais, e comerás e te fartarás. Guardai-vos para que não suceda que o vosso coração vos seduza, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis diante deles. Então o furor do Eterno se acenderá contra vós, e fechará os céus, e não haverá mais chuva, e a terra não dará mais o seu produto. E perecereis rapidamente da boa terra que o Eterno vos dá. E poreis essas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma, e as atareis como sinal na vossa mão, e serão por frontais entre os teus olhos. E ensiná-la-eis a vossos filhos, falando delas, quando estiveres sentado em sua casa e quando andares pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. E as escrevereis nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos, na terra que o Eterno jurou a vossos pais que daria a eles, por todos os dias que os céus estiverem sobre a terra. Então, esse segundo parágrafo do nosso Shema traz aí realmente algumas promessas e também nos fala, diferentemente do primeiro parágrafo, aqui fala sobre punições, onde fala realmente de abandonar a Deus e entregar-se à idolatria. E nesse sentido, então, virão realmente as punições, né? Não haverá chuva, então se estabelecerá a seca, e também o povo seria tirado da terra, né? Então aí haveria, então, sem sombra de dúvidas, a serem exilados, né? E também nos fala sobre a questão de servir a Deus, né, com todo o coração, com toda a vossa alma, né, onde fala as palavras no vosso coração e nas vossas almas, né? E nesse sentido aqui, o início do segundo parágrafo, ele enfatiza bem essa questão de servir a Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, né? E enquanto nós temos no primeiro parágrafo, além de todo o vosso coração e toda a vossa alma, com toda a vossa força, né? E dentro desse aspecto todo, dentro da vossa força, está tudo aquilo que são as suas posses, os seus bens, né? Tudo aquilo que está referindo à força, tanto na questão força física, determinação para servir a Deus, quanto das posses, como dizem os nossos mestres, colocarmos realmente doações, ofertas, dízimos e coisas semelhantes, para estar
dentro do serviço de Hashem, ok? Então, esse segundo parágrafo, nós temos aí também a questão dos filhos, né, de ensinar os filhos desde pequeno, como está escrito em Provérbios, né, ensinando os filhos desde pequeno, mesmo depois da sua avançada idade, ele não se desviará dos caminhos de Hashem. Nesse aspecto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre duas formas de amar a Deus. Então, esse versículo, né, onde diz, se vocês amam a Deus com todo o vosso coração e com toda a sua alma. Parece ser uma repetição, né, de um outro semelhante que está no Shema, o primeiro parágrafo, na paraxá anterior que nós vimos isso daí. Mas lá consta que devemos amar a Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Aparentemente existem dois níveis de intensidade no amor a Deus. Um, que inclui o trecho, amar a Deus com toda a nossa força. Ou seja, elevando-nos constantemente por cima do que consideramos racional ou sequer possível, né? Ou seja, amar a Deus está acima de qualquer questão. Isso daí exige força, determinação. Você lutar contra obstáculos, oponentes, adversidades e coisas semelhantes e, entre aspas, né, resistir pela força para servir a Deus. E o outro, né, que nos fala aqui, né, amar a Deus com todo o seu coração e com toda a tua alma, né? Então, não consta que devemos amá-lo com toda a nossa força. Isso porque não somos todos iguais. Alguns de nós podem manter a consciência constante da presença de Deus em suas vidas, que os inspira a amar a Deus com toda a nossa força, enquanto outros não conseguem essa idêntica constância, né? Contudo, até mesmo aqueles de nós que servem a Deus apenas com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, de forma contínua em algumas ocasiões, podem chegar a servi-lo com toda a nossa força. No futuro messiânico, todos nós seremos capazes de sustentar esse elevado nível de consciência divina. E por essa razão que ambos os versículos, as duas versões, né, do primeiro e o segundo parágrafo do Shema, foram incluídos no mesmo texto das nossas orações do cotidiano, para que nós saibamos realmente que nós temos aí duas formas de amar a Deus, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com toda a nossa força, e com toda a nossa alma e com todo nosso coração. Nesse sentido, é para que nós saibamos que servir a Deus plenamente, nós o faremos, sem sombra de dúvidas, nos dias de Mashiach, ok? Nesse segundo parágrafo, nós temos aí a questão de punições, no sentido de que Deus, ele, ao mesmo tempo que ele fala, eu mesmo vos darei a chuva, e também fala sobre a questão de dar uma advertência no sentido de cuidar-se, tomar precauções para não se desviarem de Deus e caírem na idolatria, servindo outras divindades, né, outros deuses, idolatria. E então ele não permitiria que a chuva ela viesse. E nesse sentido viria então a terra seca, e bem como também seriam exilados da boa terra, né? Então, Narmanides, Rambana, ele nos fala sobre essas sanções, né, dentro de um aspecto universal, né, de benefícios conferidos somente em razões, né, de uma resposta positiva à ação tanto dos judeus como dos não-judeus, obviamente, em questão universal, ok? E nesse sentido, dar-lhe a chuva, né, da terra nas estações apropriadas, né? As chuvas de outono, que são as Maheshivan, e a chuva da primavera, de Nissan, para que sua produção cresça
e vocês possam colher o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Mas ao abandonarem a Deus, então, dessa forma, veriam as punições. É interessante quando nós vemos aqui que Deus ele fala, eu mesmo dar-lhes-eis, né, dar-lhes-ei chuva se cumprirem minhas mitzvot. Nesse aspecto aqui, os nossos sábios, eles falam que há 3 chaves que estão nas mãos de Deus e ele não entregou aos anjos. As 3 chaves são, a primeira, a chave da chuva, que significa subsistência. A segunda chave é a procriação, né? As mulheres dando à luz novas vidas. E a terceira é a terrias ramaissim, né? Que se refere à ressurreição dos mortos, ok? Com referência à primeira chave, subsistência, conectada com chuva, então, se um anjo fosse escolhido para designar aos seres humanos sua parnassa, né, que significa meio de subsistência, a parnassá, e percebesse aqueles que não servem a Deus apropriadamente, o anjo respectivo, ele poderia subsequentemente tirar-lhes o sustento, ou pelo menos boa parte dele, evitaria então a chuva, haveria a seca, automaticamente a fome. Nesse sentido, então, por causa desta ação do anjo, obviamente, muitas vidas ou centenas de milhares de vidas morreriam todos os dias, né? Porém, o próprio Deus é a fonte de toda misericórdia e sustenta todas as criaturas, mesmo as que não são merecedoras. Por isso o salmista fala, né, que a chuva ela cai sobre os bons e os maus. A segunda chave é a procriação. Um anjo, similarmente, né, condenaria à morte um número grande de mulheres dando à luz, porém Deus é paciente e concede perdão. Deus, ele próprio traz cada criança, Neshama, ao mundo, trazendo mais luz e felicidade ao mundo. Ou seja, o que significa isto? As mulheres, quando elas estão dando à luz um parto natural, por exemplo, né, ela tem muitas dores devido às fortes contrações para dar à luz no parto natural. Então, há muita dor, sem sombra de dúvidas. Então, muitas mulheres acabam falando coisas inapropriadas. Se fosse pelo anjo, ele já condenaria aquela mulher à morte, porque ela falou algo inapropriado, ok? Mesmo a mulher que dá à luz através de cesarianas, né? Antes tem as suas contrações, suas dores, e posterior à cesariana também tem as suas dores. E muitas vezes acabam falando também palavras inadequadas. Se o anjo ele tivesse a chave da procriação, ele então automaticamente já condenaria à morte um grande número de mulheres que estavam dando à luz. Porém, né, Deus ele é paciente e concede perdão. E é ele próprio que faz com que as crianças venham à luz. Então, este também é algo que o anjo não tem nenhum poder. A chave está nas mãos divinas. E, finalmente, a questão da Terrias Ramaissim, né? A questão a chave da ressurreição dos mortos. Se o anjo tivesse que determinar quem deveria erguer-se, né, na ressurreição dos mortos, ele excluiria grande parte dos judeus que não estudam Torá e também uma grandíssima parte de não-judeus que não se conectam com o estudo da Torá. Então, Deus, entretanto, é ele que decidirá por si mesmo e em sua misericórdia ele achará mérito, tanto entre judeus e não-judeus, que poderão realmente ser considerados dignos da ressurreição dos mortos, porque sustentaram eruditos a fim de que não interrompessem o seu estudo de Torá. Então aqui nós temos as 5 bases, principalmente para os não-judeus, que é a Teshuvá, o retorno
a Deus para um sincero e genuíno arrependimento, tefilot, preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações, e a tzedakah, que são doações, dízimos e ofertas que são dadas para estas finalidades, para as comunidades e para a sinagoga sede, né? Então a nossa sinagoga sede, com o nosso rabino Yaakov Gerenstad, né? Então quando se aplica, né, a sua oferta, seu dízimo, né, a sua doação para a manutenção da obra da sinagoga e os estudos da Torá, você está adquirindo méritos para a ressurreição nos dias de Mashiach. Bem como também, dentro do aspecto dos não-judeus, os Benei Noach, as comunidades regionais e locais, onde estão aí, né, divulgando, expandindo os estudos da Torá. Então, nesse aspecto também, aqueles que colaboram, contribuem voluntariamente, com amor pela causa, com as suas ofertas, dízimos, doações, etc. e tal, estão contribuindo dentro desse sentido e estão tendo conexão realmente com Deus através desta ação também. Preces e a questão da doação sobre que não cesse a divulgação dos estudos da Torá, dos estudos das 7 leis universais. Então, as pessoas estão adquirindo, sem sombra de dúvidas, méritos para a ressurreição nos dias de Mashiach. Então, a Torá é tão difícil de ser adquirida como ouro e tão fácil de se perder quanto ao vidro, né? Que se quebra e rapidamente, repentinamente, se perde tudo isso. Então, a Torá é isso, né? Então, aqueles que se dedicam ao estudo da Torá e a compartilhar os estudos da Torá, eles estão aí que nem a pessoa que está minerando o ouro, cavando, etc. e tal, né? Então são horas que se dedica, né, no estudo, no conhecimento, no saber, no preparar para poder trazer conhecimento, sabedoria, entendimento com referência aos estudos da Torá e às 7 leis universais. Então, e é fácil de se perder como um vidro, que quebra facilmente, se perde aquele ingrediente, né? Então, dentro desse sentido aqui, amados, os sábios trazem para nós o cuidado que nós temos que ter com referência a estas questões aqui, ok? Assim como a pessoa ela é cuidadosa para não perder seu dinheiro, da mesma forma deve tomar cuidado para não perder a Torá e contribuir cada vez mais para que os estudos de Torá, as 7 leis de Noé, sejam cada vez mais divulgadas, não negligenciando realmente essas questões. Então, com que frequência a pessoa deve revisar o que aprendeu? Nós vimos essa semana que nos fala sobre a questão de nós pronunciarmos durante o dia 100 bênçãos, né? Que é um alvo, um objetivo que você precisa ter, justamente para que não venha a falar palavras inapropriadas. Então, você tendo pela frente que você precisa alcançar 100 ditos de bênçãos, 100 palavras como bênçãos, né? E então, quando você chega à 100ª palavra, então você não para, vai para a 100ª, no sentido de que você está acima do tempo e das circunstâncias, no sentido de amar a Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, né? E com todas as tuas forças, ok? E também nós temos aí a questão não há limite para a revisão daquilo que nós aprendemos. Não há limite, sempre precisamos estar reaprendendo. Por isso que os ciclos dos estudos de Torá, eles são anuais e são repetitivos, porque você recorda o que aprendeu no ano anterior e, ao mesmo tempo, aprende coisas novas. E, nesse sentido, você vai crescendo cada vez mais dentro disto daí. Conhecimento, sabedoria, entendimento, ok? Um dos grandes sábios de outrora, o Saagas Arié, que era um contemporâneo do Rabi Vilna Gaon,
Uma certa feita ele pediu para preparar uma refeição festiva. E aí perguntaram para ele, mas qual é a ocasião festiva? Então ele respondeu, acabei de completar o Talmud Bavli, né, o Talmud babilônico, pela milésima vez. Pela milésima vez ele completou os estudos do Talmud Bavli. Então vejam bem que de fato o centésimo ou centésima primeira vez não é o limite, muito pelo contrário. Na realidade, o conhecimento, o saber, ele não tem limite. É isso que a passagem deste sábio Sagas Arié vem nos mostrar em completar pela milésima vez o Talmud Bavli. Ou seja, amados, aconteça o que acontecer, ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E a Ele você dê o seu serviço constante. Shabbat Shalom a você, toda a família e todas as comunidades Beneinor pelo Brasil e pelo mundo afora. À noite, a partir das 20 horas, nós estaremos aí de Bauru para as nações, transmitindo pelo Facebook, estaremos transmitindo o Kabbalat Shabbat desta sexta-feira. Shalom, shalom, até a próxima.